Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, 14 de outubro de 2022, terminando uma semana com bastante volatilidade para que operador do mercado. Então, uma semana muito boa. Os preços acordam um pouquinho mais tranquilos, operando até de maneira mista, porque eu estou olhando, nenhuma tendência forte no mercado, nem para cima, nem para baixo. Então, o mercado tentando novamente se ajustar às condições atuais. Ontem saíram notícias importantes para as commodities, a Rússia ameaçando não renovar o acordo para as exportações via Mar Negro por lá, fazendo alguma série de exigências à ONU. Nós não tivemos, o mercado não teve acesso à carta que a Rússia entregou à ONU, mas o que sabe-se é que ela realmente fez umas exigências, disse que o acordo não estava sendo vantajoso para ela, porque não havia facilidade nenhuma nas exportações. Ela ameaçou, inclusive, cortar as cotas de exportação de trigo. Então, o negocinho estressou um pouco ontem para algumas commodities e hoje parece que o mercado já acalmou, mas não é que ele acalme. Eu acredito que o mercado esteja realizando lucros. Ele sobe, agora realiza, sobe, realiza. Isso faz parte do risco. Vamos começar pelo petróleo, porque ontem a EIA, a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, divulgou os dados de estoques por lá. E o estoque de petróleo, assim como o de gasolina, teve uma alta nesses estoques. Então, essa aqui é a tabela da EIA. Você vê que os estoques de petróleo cru, eles tiveram um aumento de 9 milhões e 880 mil barris, o que é um aumento realmente muito, muito forte. O mercado esperava um aumento um pouquinho menor. Vamos esperar o sistema abrir. E o de gasolina também acabou subindo. Deixa eu colocar na outra tela enquanto ele abre e eu mostro para vocês. O mercado esperava 1,75 milhões, agora abriu. Esse é o de petróleo. O mercado esperava 1,75 milhões de barris, que é esse número aqui, e veio 9,8 milhões. Então, uma surpresa muito grande no mercado. Imagina que ele esperava algo por aqui. O Smart Reuters, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Olha aqui, ele esperava aqui e veio aqui. Na semana anterior, houve uma queda de 1.356.000 barris. Os estoques de gasolina também aumentaram. O mercado esperava uma queda de 1,8 milhão de barris e veio, esperava 1,8 milhões de queda e veio uma alta de 2,02 milhões. Então, também aqui uma diferença. Mesmo assim, os preços do petróleo ontem, eles reagiram e subiram forte. Eles subiram mais de 2% no fechamento. Eles saíram de 87 e encerraram a 89, mais de $2 de aumento. E a situação que está aqui, os estoques de destilados. Esses destilados compreendem o gasoil, que é o diesel para consumo veicular, e o heating oil, que é o utilizado para o aquecimento. Então, o mercado esperava uma queda realmente, mas a queda foi mais do que o dobro. Qual que é a situação realmente? Gasolina, a sazonalidade de alta, o pico de consumo nos Estados Unidos já foi, é no meio do ano. Então, a sazonalidade, ela trabalhou, os preços da gasolina chegaram a valores muito altos por lá, passou a sazonalidade, que é o meio do verão dos Estados Unidos, os preços caem. Isso é um comportamento normal da gasolina nos Estados Unidos. O petróleo também faz esse movimento, mas há uma característica. Agora, enquanto a gasolina se mantém em patamares mais baixos, o petróleo vai começar a acompanhar a sazonalidade do heating oil e do gasoil, do diesel. E essa sazonalidade desses dois derivados é de alta para o fim do ano. Por quê? Porque final de ano nós temos o Black Friday e temos o Natal, que são períodos de maior consumo nos Estados Unidos. Logo, há maior transporte de caminhões, veículos que usam o diesel, e isso fomenta o consumo e as cotações sobem.
O heating oil, ele tem maior demanda até o final do ano, porque ele vão ser feitas recomposições de estoque para o uso durante o inverno. E como são 2 dos 3 mais importantes derivados do petróleo, o petróleo vai acompanhar essa sazonalidade, e foi isso que fez. Então, às vésperas do inverno, nós estamos com os estoques de heating oil e de diesel os mais baixos em muitos, muitos anos. Então, quando eu puxo... Opa! Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 5 anos ficou muito longo. Vamos ver, 5 anos. Você vê, eu tenho o estoque mais baixo, e aqui tem uma atenção. Isso daqui, ó, dia 1º de março. 1º de março já é o pós-inverno, eu já consumi. Nesse mesmo período, que seria outubro... cadê? Aqui. Eu estaria aqui. Eu estaria com estoque de... Aqui teria tido uma queda de 400 mil barris por dia. Mas olha onde que está esse volume aqui, em comparação com aqui. Aqui também, fevereiro, finalzinho do inverno. Então, eu estou com estoque baixo justamente às vésperas do maior pico de consumo que nós temos. Por isso que o petróleo acabou subindo ontem 2% no dia. Porque justamente os derivados que possuem sazonalidade de alta para o fim do ano estão com os estoques extremamente baixos. Então, isso acaba puxando as cotações. Hoje está realizando 1,3% também, mas ele já voltou a subir e aparentemente ele fez um fundo aqui, que seria nesse topo, ele fez um fundo aqui. Então, esse foi o movimento que nós vimos no petróleo ontem. Indo já para o trigo ele também ontem ele teve um dia de alta, uma alta um pouquinho menor, e agora ele está caindo. Ontem saiu uma notícia de que a Rússia ameaça ou se prepara para abandonar o acordo ou não renovar o acordo já no mês de novembro. Então, a Rússia está preparada para sair do acordo de grãos. E ela escreveu justamente para a ONU, que foi quem intermediou esse acordo, uma série de exigências. Como eu disse, ela não compartilhou uma carta dessa com o mercado, então nós não sabemos exatamente o que ela fez. Mas ela vem reclamando há bastante tempo com relação à facilitação de suas exportações, e isso não está acontecendo. Não está mais fácil para exportar nada, nem trigo, nem fertilizantes, nem nenhum desses produtos ligados à produção de alimentos. Além disso, ela está dizendo que as cargas que saíram pelo Mar Negro de milho, de cevada, de trigo da Ucrânia, não estão indo para países com risco de fome, e sim estavam indo para outros países, como Ucrânia, como Índia. Então, é mais uma exigência. Então, isso acabou levando os preços realmente a subirem, tanto do milho quanto do trigo, que também subiu. Hoje o mercado já diz que está um pouquinho mais calmo, segundo as notícias aqui, os preços estão cedendo um pouquinho, o trigo caindo 0,95%, o milho caindo 0,50% a $6,94, o trigo a $8,83. Aqui também subiu muito forte na semana, né? A gente teve aqui na segunda-feira uma alta bem expressiva, e aí o mercado começou a andar de lado, realizou um pouquinho andando de lado. E o milho foi um cenário parecido. Ontem também, no relatório da EIA de energia, ela traz dados sobre a fabricação, produção, estoque e consumo de etanol. E nos Estados Unidos, esse etanol é feito a partir do milho. E houve um aumento muito grande na produção de etanol. 932, ficando em 932 milhões de barris por dia. Então, aumentou a produção de etanol. Tem como vocês verem aqui, deixa eu ver se esse gráfico aqui ficará bom, ficou. Ó, aqui é a produção de etanol. Então, esse aumento do etanol acabou puxando também os preços do milho. Então, olha a diferença que nós tínhamos ficado sazonalmente no volume mais baixo dos últimos 5 anos, e agora nós já voltamos a ficar no nível mais baixo sazonalmente dos últimos 5 anos, mas recuperamos a produção. E o que nós podemos ver por esse gráfico aqui? Que a produção tende a aumentar um pouquinho agora. Aconteceu isso
em 2021, aconteceu isso em 2018, em 2019, 2020. Então, esse período, provavelmente, se esse ano seguir a sazonalidade, nós teremos um aumento. Isso também se deve pela maior oferta de etanol que há, de milho que há para a fabricação, né? Só que os estoques também subiram, então acabou limitando parcialmente aquela alta de ontem. Você vê que os estoques eles estão em níveis bem elevados, eles estão em níveis sazonalmente elevados, que um pouquinho abaixo de 2018, mas mais alto em comparação com os anos anteriores, tanto 2019 quanto 2020 e 2021. Não é o estoque mais confortável, aqui nós tivemos um estoque maior, mas mesmo assim, sazonalmente, é um estoque relativamente confortável. Então, isso acabou fazendo também com que os preços do milho subissem. O milho ele pode ter essa oscilação agora, pode não ter tanta força para subir nesse momento, porque a colheita está acontecendo. Então, a colheita está acontecendo, é uma pressão sazonal normal para o período, oferta chegando no mercado, o preço não tem tanto ímpeto para subir, a não ser que fosse relatada alguma quebra, alguma redução de produção muito grande. Vindo uma notícia lá da Europa, que a França está avançando no plantio do trigo de inverno, dos plantios de inverno, conforme a colheita de milho chega ao fim. Já está em 83% aqui a colheita de trigo, e vai ser a mais baixa realmente desde a década de 90. Na semana passada eram 67%. Então o trigo foi muito afetado pelas condições climáticas lá na França, a França que é o maior produtor de milho da União Europeia, e a colheita vai terminar foi tão pequena, e a colheita vai terminar tão rápido que os plantios do inverno já começam a acontecer por lá também. A Argentina também já começa a relatar atraso no plantio, a Argentina que tem um plantio de milho um pouquinho mais tardio, mas já começa a relatar atraso, houve mais uma redução nas estimativas de produção de milho e estimativas de produção de trigo, e devido às condições muito secas. Não é essa a notícia aqui, essa é relacionada à soja. Aqui, ó, essa é a notícia da Argentina do trigo. A produção vai ficar em só 16 milhões de toneladas. É muito baixo, muito baixo. Então, projeções da safra da Argentina cortam novamente com o endurecimento da seca, com a continuidade da seca. Quando nós olhamos os maiores exportadores do mundo, a Argentina é o quinto, a Austrália é o terceiro, Estados Unidos o quarto, Rússia e Canadá são os primeiros. Então, o quinto maior exportador de trigo do mundo, com uma severa redução. Você vê que a expectativa agora está em 16 milhões de toneladas, já esteve em 16 milhões e meio de toneladas no relatório anterior, e no relatório anterior a 17 milhões e meio de toneladas. Então, um analista muito respeitado aqui falou, Poço de Rosário, que vai ser realmente uma safra muito ruim por lá. Detalhe pequeno, bebê, como diz o Henrique Madeirita lá. As exportações, ou o commitment do trigo, já estão em 8,85 milhões de toneladas, e a cota de exportação da Argentina é de 10 milhões. Ou seja, não há muito espaço para novas compras lá na Argentina. E isso deve deixar, então, a oferta um pouquinho apertada até a entrada de próxima safra. E essa próxima safra nós estamos falando só no ano que vem. Só no ano que vem. Tem a Austrália, tem a Argentina, mas só ano que vem, porque os plantios do trigo de inverno estão acontecendo agora no hemisfério norte. E no hemisfério sul está sendo feita a colheita, e no hemisfério norte a colheita do primavera já foi. Já terminou a colheita há 2 meses aproximadamente. Então, cenário apertado para o milho, cenário apertado para o trigo também. Indo para a soja, farelo de soja subindo hoje, 6,66 centavos de dólar por libra-peso as cotações, mas o óleo de palma hoje subiu quase 5%. Está aqui o óleo de palma para vocês darem uma olhadinha. Subiu aqui 4,67%. Então, ele que vinha desde as proibições de exportações lá pelo governo da Indonésia. Você vê que em maio ele atingiu essas máximas e queda, manteve uma sustentação, novamente queda, e aí ele começou a subir, e hoje ele subiu quase 4,67%, e isso acaba favorecendo as cotações do óleo de soja, que sobem 0,35% nesse momento.
O farelo subindo um tasquinho também, 0,10% de alta, $411 por tonelada curta, e a soja subindo 0,29 a $13,99 o bushel. A soja ela está ainda digerindo o relatório do USDA, que trouxe aquela forte redução na produção dos Estados Unidos. Então vai ficar aí a produção abaixo de 120 milhões de toneladas, 117 milhões de toneladas é a projeção do USDA. Então, para o mercado norte-americano, ele está vendo isso. Vai faltar soja? Pouco provável que falte soja, mas que vai ficar muito justo a oferta lá no mercado doméstico, isso vai. Tanto que os estoques vão sair de 7.450.000 toneladas para 5.400.000 toneladas. Então, para o mercado norte-americano, realmente vai ser um ano que eles vão ter que economizar soja lá para que realmente esses estoques não se encaminhem para zero. E isso dá sustentação para a Bolsa de Chicago. Normal realmente o que está acontecendo. O que eu acho? Que as cotações vão ficar nessa faixa, esse vencimento em novembro. Ele vence daqui uma semana, então a gente já começa a olhar para janeiro. Esse vencimento aqui, eu acho que ele deve fechar nessa faixa de entre 13,50 e 14. Eu acho que só se vier alguma notícia realmente de alguma piora muito grande em condições de lavouras por lá, alguma coisa nesse sentido, ou aparecer realmente uma demanda como a China, que praticamente comprou 1 milhão de toneladas em 2, 3 dias, lá nos Estados Unidos, pode sustentar os preços, mas esse patamar aqui, 13,80, 14, talvez 14,5, 14,10, seja o patamar que eu acredito que os preços devam fechar isso na próxima semana. Já começamos a olhar janeiro. Janeiro já passa a ser um dos últimos meses de safra nos Estados Unidos. Depois disso, o mercado já se volta para março, que é o Brasil. A partir daqui já é Brasil realmente no mercado internacional. Então, temos 2 vencimentos, um se encaminhando para o final e o outro já às portas ali de entrar no contrato à vista. Se os Estados Unidos não acelerarem o processo de exportação, desculpa, agora, ele vai perder muito espaço realmente no programa de exportação, porque até esse momento o Brasil tem se encaminhado para uma safra recorde. Com exceção de alguns produtores que acreditam que a gente não vai chegar em 150 milhões de toneladas, todas as outras casas de análises, eles acreditam numa produção acima de 150 milhões de toneladas. A média está em 151. E o clima, apesar do excesso de chuvas aqui no Paraná, o plantio foi antecipado, aí eles paralisaram o plantio, voltará a acontecer após o fim desse ciclo de chuvas. Ontem eu mostrei no mapa para vocês, e eu já vou mostrar novamente o mapa, as chuvas vão ter um corte daqui aproximadamente 10, 11 dias, isso pode favorecer o avanço do plantio realmente no estado, mas outros estados, principalmente o Mato Grosso, está com um clima muito favorável nesse momento. Vieram chuvas, há uma certa umidade já no solo, o plantio já está avançando por lá também, então a gente deve roubar grande parte do programa norte-americano a partir de março. E isso vai colocar a dinâmica que eu conversei com vocês ontem. Ele pode sustentar a Bolsa de Chicago, e como a sazonalidade de alta já sai desse contrato, vem para esse, aqui já começa a sazonalidade de alta com as máximas entre maio e julho. Então aqui são as máximas sazonais de alta na Bolsa de Chicago. É um comportamento, não é uma tendência, mas é um comportamento de preços. Como os estoques e a oferta vão estar pequenas, esses valores aqui podem ficar sustentados e até mesmo subir, quem sabe de volta para 15 dólares e alguma coisinha. E os prêmios de exportação aqui no Brasil vão acabar sofrendo bastante devido a essa oferta maior no Brasil. Então a dinâmica ficará essa, os prêmios vão ser pressionados devido a uma oferta muito grande, enquanto a Bolsa de Chicago trabalha em patamares um pouquinho mais elevados devido a uma certa restrição de oferta por lá. Deixa eu abrir os prêmios de exportação de soja, eu mostro para vocês como que está agora. Então, deixa eu ver aqui, por enquanto ele está conectando no sistema, está aqui. Você vê que, por enquanto, nós estamos com patamares bem elevados. Esse daqui já passa a ser o contrato spot
já há poucas negociações acontecendo aqui. Para novembro, a gente está com 250, 260 pontos ainda. E olha que está alto essa pontuação para a soja disponível. Tanto que no Porto de Paranaguá, ontem, a soja foi negociada a 190 no disponível. O dólar subiu bastante, fechou com uma alta, bastante não, né? Fechou com uma alta de 0,05 ontem, mas ele teve mais uma alta acumulada na semana. A Bolsa de Chicago voltou a subir um pouquinho, prêmio em alta, soja disponível a 190 no Porto 190. Já para o próximo ano, a gente vê que os prêmios já estão mais baixos, o que é normal para a sazonalidade. Nos Estados Unidos, olha como que estão esses prêmios aqui. Então, a partir de novembro, de dezembro, ele já começa a ficar mais alto do que o Brasil. Então, o mercado, como a demanda está fraca, a China pode estar postergando essas compras para embarques aqui, começar a postergar para embarques aqui. E você vê que os Estados Unidos nem tem prêmios, indicativos de prêmios nesses meses aqui, de abril e maio. Março ela tem alguma coisinha, mas você vê que a venda já não tem indicativos de compra. Então fica realmente direcionado para o mercado brasileiro, e a gente tem aqui, ó, 47, 52 e 52 sendo negociado para o início do ano. Já aproveitando do milho, olha como que estão os prêmios do milho nos Estados Unidos. 188, 208 pontos, 163. Olha o Brasil como está baixinho, 45, 52. E olha o início do ano como é baixo. Por que é baixo aqui no início do ano? Isso aqui é prêmio de exportação, porque não tem demanda comprando milho no Brasil para exportação no início do ano. É muito fraca a demanda. O Brasil ele não é um tradicional exportador no início do ano. Nos tornamos exportadores no meio do ano, na entrada da safrinha, que é justamente o pico da entre-safra dos Estados Unidos. E ali nós aceleramos o nosso processo de exportação. Esse ano agora, 2022, nós exportamos bastante em março, porque teve a guerra no finalzinho de fevereiro, o mercado entrou em pânico, não tinha como embarcar na Ucrânia, aqueles compradores vieram para o Brasil. Agora, com o corredor de exportação, eles voltaram para a Ucrânia. Se a Rússia eventualmente sai do acordo, esses compradores podem voltar aqui para o Brasil. Aí nós veremos essa reação nos prêmios de exportação. Mas por enquanto, e olha como que está nos Estados Unidos, como está muito alto. Por isso que não estão comprando milho lá. Ninguém está comprando milho, tirando o México, que compra um tasquinho, mas aí o México tem uma logística privilegiada, o restante do mundo não está comprando quase milho nos Estados Unidos, estão comprando aqui no Brasil. Tanto que o nosso line-up prevê exportações de mais de 7 milhões em outubro, que é muito acima do normal, é 3, 4 vezes mais alto que o ano passado, que não é muita referência por causa da quebra. Mas é mais do que o dobro do que normalmente nós exportaríamos num ano de safra cheia, porque está muito caro o milho norte-americano. Então, essa é a dinâmica. Deixa eu aproveitar e já mostrar para vocês. Essas planilhas aqui, principalmente esse gráfico, eu disponibilizo lá para quem é assinante do Relatórios Agro. Então, é uma mensalidadezinha que eu já falei que R$ 89,00 por mês é esse tipo de acesso que você vai ter. Então, hoje eu vou mostrar para vocês conhecerem. O que esse gráfico me mostra? A curva de soja na origem em reais por saca, baseado no prêmio de exportação, na Bolsa de Chicago e na taxa de câmbio. E aí você vai oscilando, vai trabalhando com relação ao frete. Então, numa região onde o frete está R$ 500, por exemplo, lá no meio do Mato Grosso, a soja agora estaria aproximadamente 162 no disponível e para março do ano que vem na faixa de 143. Para um frete a R$ 300, vamos colocar ali Mato Grosso do Sul, já é uma soja aproximadamente 174 no disponível e 155 para março do ano que vem. E aqui no Paraná, que seria Paraná, Rio Grande do Sul, que seria um frete mais barato até o porto, R$ 100, estaria na faixa de 186 no disponível e 167 para março, 167 para maio. Então, isso daqui, falei, é feito a postagem lá, inclusive como basis. Então, quem consegue construir ou quer construir um histórico de bases da sua região, consegue fazer através disso daqui, onde é feito o cálculo. Você vê que para frete de R$ 100, para o mês de abril, ele está a menos do 28 centavos negativo. Então, isso nossos assinantes têm acesso. Então, essa que deve ser a dinâmica. Produtores argentinos já diminuíram a taxa de vendas já, eles aceleraram muito as vendas em setembro,
devido ao programa lá de incentivo à moeda, e eles já comercializaram o total de 70% de sua safra. Então, a gente deve ver também uma redução no ritmo de exportação da Argentina. Indo para o café, que é o destaque de hoje, subindo aqui 0,12% nesse momento a 202 centavos de dólar por libra-peso. Todos os outros vencimentos abaixo já de 200 pontos. Então, olha o movimento que ele fez. Então, eu não esperava uma queda tão forte, eu confesso para vocês que eu não esperava uma queda tão forte, e ele vai trabalhar naquele range de 200 a 210, 220, que ele eventualmente trabalha. O que é certo aqui? Que a demanda ela está fraca, o mercado está vendo que há estoque no Brasil, e isso é difícil de contestar, essa visão de comprador, por causa disso daqui. Ó. Esse é o nosso volume de exportação. Olha a exportação de setembro, aonde que ficou. É a mais alta desde 2012. Mais alta desde 2012. Perdeu um ritmo aqui, mas aqui começa a ter também um processo de colheita, ele sobe, desce, mas está... Aí o comprador olha para fora e fala, pô, mas estão falando que não tem café, mas vocês estão batendo o recorde de exportação. Como que não tem café se você consegue embarcar 3 milhões de sacas por mês? Então, o mercado do lado do comprador, ele olha isso, então não precisa haver uma corrida de compras, apesar da curva estar invertida. E isso é algo que a gente tem comentado aqui há bastante tempo também, que a demanda está fraca. Além disso, nós temos previsões climáticas que animam o mercado. Então, veja que os mapas aqui com relação a temperaturas. Uma temperatura um pouquinho mais frio aqui no Rio Grande do Sul, mas isso daqui também é normal, né? O Uruguai, Rio Grande do Sul está um pouquinho frio, mas você vê que aquela friaca braba, ela já não aparece tanto no radar. Você vê que já estamos no dia 21, 23, 24, 25, 26. Até o final do mês, aquele frio forte que aparecia por aqui já não há mais. E as chuvas agora? Ainda continua aquele corredor de umidade aqui passando pelo estado do Paraná, que é o que tem atrapalhado a colheita. Ele sobe pelo Mato Grosso do Sul e vem aqui pela Bolívia e vem até a região amazônica. Rio Grande do Sul já não está recebendo tanta chuva, nem São Paulo e nem Minas Gerais nesse momento. Quando eu vou avançando com os mapas, ainda vem mais uma chuva aqui, mas ontem os mapas mostravam isso também. Mais um sistema de chuvas aqui entre a região sul e a região sudeste. Região aqui, chuva na região aqui, Rondônia e noroeste do Mato Grosso. Ó, aqui tem bastante chuvas também, ó, pega mais uma chuva aqui no sul de Minas, noroeste também do Mato Grosso, e vocês vejam que o Mato Grosso está recebendo chuva, mas não é uma chuva muito grande, o que passa a ser favorável para o plantio, porque são chuvas pontuais. Aqui entre Rondônia e o noroeste, uma chuva um pouquinho mais intensa. Aqui vem uma chuva muito forte no Mato Grosso do Sul, uma chuva aqui no Goiás e uma chuva um pouquinho mais forte aqui em algumas regiões de Mato Grosso e Minas Gerais também, entre o dia 20 e dia 21 de outubro. E a partir daqui, você vê que as chuvas já começam a ir embora. E isso passa a ser favorável também para o avanço do plantio na região sul. Então o mercado olha boas chuvas, diferentes do que deu ano passado, que era muita seca. Olha, volume de exportação forte, não tem pressão nos preços, e os preços caem. Então, falei, é algo que eu tenho falado aqui bastante tempo, eu sei que é contra o que muitos acreditam, mas os números não deixam de corroborar essa análise. E rapidamente, para nós fecharmos, o açúcar aqui, mais um dia de alta, 18 dólares e 83, já o vencimento março, também muito previsto, estamos entrando na entre-safra. Boi gordo na B3, 295, boi que tem apanhado um pouquinho, mas também já era esperado, eu também já vinha conversando com vocês que no curto prazo, ou no curtíssimo prazo, haveria essa pressão aqui no boi, as escalas estão ainda confortáveis. O último bimestre é um período que deve aumentar a demanda por carnes, principalmente, deve puxar a arroba do boi, tem Copa, tem as festividades de final de ano, só que para isso acontecer, a gente tem que ver um encurtamento das escalas de maneira geral.
Quando nós começarmos a perceber esse encurtamento, a gente pode ver uma reação na arroba do boi. Reposição também continua pressionado, mas o atacado já começa a melhorar um pouquinho. Então, os preços do atacado, que é os preços do quarto dianteiro, quarto traseiro, dos cortes, já começa a melhorar um pouquinho. Então, eu acho que vencimento dezembro, vencimento novembro, vencimento dezembro, a gente já deve começar a ver uma reação. Eu acho que em umas 2 semanas aproximadamente, esses preços têm uma boa chance de começarem a subir. Então, é isso daí, um sextou meio esquisito. Esqueci de comentar rapidamente, o Daniel Morales, que me perdoe ali um minutinho, dólar DX voltando a subir 0,27, o dólar nosso a 5,25, foi o fechamento de ontem, daqui a pouquinho às 9 o mercado abre, nós já vemos como que vai ficar. Milho B3 também, esqueci de comentar, milho B3 está naquele lenga-lenga agora de R$ 87 a saca, R$ 93 o vencimento fevereiro. Então, o CPEA está na faixa de R$ 83 o disponível. Então, é isso daí. Por causa do horário, bora Bill, como disse o Leonardo ali no começo, só dá o like aí, pessoal, por favor, dá o like realmente que a gente precisa aqui na BMC, 164 assistindo, só 62 likes, pessoal, puxa vida. Aqui no meu canal, 80 likes só, hoje a audiência foi pouco, 202. Então, bora lá, pessoal, bom fim de semana a todos, voltamos na segunda-feira, no Primeira Hora do Agro. Tchau.